Lealdade eterna. Dois oficiais de polícia conduzem uma jovem algemada para fora da sala. Enquanto o silêncio pesado da delegacia é cortado pelo choro contido da mulher, Beatriz caminha com dificuldade. Seus olhos apresentam olheiras profundas que denunciam noites de agonia sem dormir um minuto sequer. Gabriel observa a cena parado a poucos metros de distância, sentindo o peito apertar como se o ar tivesse desaparecido repentinamente da sala fria. A dor física que sente é um reflexo direto daquela imagem. A mulher que ele amava mais que tudo estava sendo levada para um pesadelo da qual não havia retorno garantido. Beatriz, para subitamente, virando o rosto abatido em direção ao marido, seus olhos marejados buscam desesperadamente uma fagulha de confiança que parece ter se extinguido. Gabriel, você ainda acredita em mim? Ela pergunta com a voz falhando, as palavras saindo como um sussurro cortante que atinge o coração dele em cheio. Ela não sabe explicar o que aconteceu naquela noite fatídica. O vazio em sua mente é um mistério que a persegue desde que foi encontrada sobre o corpo sem vida do sogro. Por favor, eu nunca faria isso. Eu nunca machucaria o seu pai. Acredite em mim, por favor. Ela suplica enquanto um dos policiais puxa o braço dela com rispidez. O rosto de Gabriel permanece impenetrável. Uma máscara gelada que tenta esconder o turbilhão de emoções contraditórias que o dilaceram por dentro. Ele deseja desesperadamente segurar a mão dela e dizer que tudo não passa de um grande erro, que eles sairão dali e voltarão para casa juntos. No entanto, as evidências que ele mesmo presenciou parecem ser uma muralha inabalável entre eles. Um fato cruel que nenhuma declaração de amor poderia apagar agora. Como posso acreditar em você se os fatos dizem o contrário? Ele responde com a voz rouca, cada palavra soando como uma sentença de morte, para a esperança que ainda restava em Beatriz. Beatriz desvia o olhar, sentindo o mundo desmoronar sobre seus ombros, enquanto entende que, naquele momento, ela não é mais a esposa amada, mas a criminosa que tirou a vida de seu sogro. A dor é insuportável, mas o amor que sente por Gabriel a faz querer poupá-lo de qualquer remorso futuro, mesmo que isso custe sua própria liberdade e dignidade. Ela sabe que por mais que proclame sua inocência, a situação atual torna qualquer defesa uma tarefa fútil diante da justiça e do olhar acusador de todos ao redor. Vá embora, Gabriel. Eu assumirei toda a culpa se for necessário, apenas para que você possa viver em paz longe de todo esse escândalo, diz ela, tentando manter a compostura enquanto as lágrimas escorrem sem controle. Mesmo sendo considerada uma inimiga pelo homem que prometeu honrá-la, Beatriz sente a necessidade urgente de confessar algo que ela guardou profundamente no peito durante todo o tempo em que estiveram juntos. Eu só quero que você saiba de uma coisa. Eu amo você mais do que tudo nesta vida, e meu coração sempre será apenas seu, independentemente do que o futuro nos reserva. A angústia de Beatriz é um eco profundo do destino cruel que parece ter sido traçado para ela desde o dia em que nasceu. Nunca conhecendo um momento de serenidade, ela é levada para uma cela escura e fria, onde o silêncio é seu único companheiro constante, enquanto a realidade de sua situação começa a se assentar sobre sua mente cansada. Sentada em um banco de pedra, Beatriz encara as paredes úmidas do cubículo, sentindo cada centímetro de sua esperança sendo engolido pela escuridão total daquele ambiente. Seus pais, que já se foram há anos, parecem ser os únicos aos quais ela pode recorrer, sussurrando preces desesperadas para que encontrem uma maneira de guiá-la. Conforme a noite avança, o cansaço extremo finalmente a domina e ela acaba cedendo a um sono leve, onde consegue vislumbrar o rosto dos pais, segurando suas mãos em um gesto de conforto. Eles pedem para que ela seja forte, dizendo que estão sempre ali para a proteger. Lá, mesmo que ela não consiga mais ver, luz fisicamente naquele mundo cruel e implacável. Essa pequena visão, embora curta e fugaz, é o suficiente para suavizar a ferida aberta em seu peito, dando-lhe uma razão mínima para continuar lutando contra o destino. Beatriz acorda com cautá, 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 acreditando piamente que um dia a verdade virá à tona e ela será capaz de limpar o nome que lhe foi tirado com tanta brutalidade. Enquanto isso, do lado de fora, a família de Gabriel lida com o caos gerado pela tragédia, especialmente Mariana e a sogra, que não conseguem esconder o ódio profundo pela nora. Elas exigem que o tribunal aplique a pena máxima, sem considerar que para Gabriel,
A situação é como ter o próprio sangue derramado pela pessoa que ele jurou proteger. A tensão no ar é palpável, e a atmosfera na mansão da família torna-se insuportável. Um presságio de que o pior ainda está por vir nesta teia de intrigas. Beatriz observa a grade da cela, perguntando-se o que Gabriel estará fazendo neste exato momento, enquanto o destino deles parece caminhar para uma tragédia da qual ninguém sairá ileso. O silêncio da cela é subitamente interrompido por passos distantes que se aproximam da porta, fazendo o coração de Beatriz disparar com a expectativa de quem poderia estar vindo visitá-la. Será Gabriel? Ou talvez alguém da família para reafirmar a condenação rara sobre sua cabeça como uma nuvem negra de incertezas. O som das botas pesadas ecoando pelo corredor de concreto frio paralisa Beatriz, que observa a porta de ferro se abrir lentamente. Um guarda surge, segurando uma bandeja com uma refeição insípida, mas não é ele quem captura a atenção da detenta. Logo atrás dele, Mariana caminha com um ar de superioridade, vestindo roupas que contrastam violentamente com a miséria daquele local. Ela entra na cela, seus olhos varrendo cada canto com uma mistura de desprezo e satisfação, como se estivesse visitando uma exposição de algo que ela mesma ajudou a destruir. Beatriz se levanta, sentindo a fraqueza de seu corpo, mas ergue a cabeça com uma dignidade que irrita profundamente a visitante. O que você quer aqui, Mariana? A pergunta escapa como um lamento, embora Beatriz tente desesperadamente não demonstrar a fragilidade que consome sua alma naquele momento. Mariana solta uma risada curta e seca, caminhando até a parede oposta e tocando a sujeira ali com pontas de dedos impecavelmente limpas. Eu só vim ver como a assassina do meu pai se acomoda em um lugar que ela merece, responde Mariana, seu tom de voz destilando veneno puro. Beatriz sente um nó na garganta, mas força a si mesma a manter o contato visual. Você sabe muito bem que eu sou inocente e a justiça um dia vai revelar quem realmente causou a morte dele, ela diz, firme apesar do tremor em suas mãos. Mariana aproxima-se rapidamente, invadindo o espaço pessoal de Beatriz, com uma ameaça contida em cada movimento. O tribunal não se importa com a sua verdade, e Gabriel muito menos. Ele agora está focado apenas em proteger a linhagem da nossa família e garantir que a memória do pai não seja manchada por gente como você, afirma Mariana antes de virar as costas para sair. A porta se fecha com um baque metálico, deixando Beatriz sozinha com o peso das palavras cruéis que ainda pairam no ar como fumaça tóxica. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Gabriel está sentado em seu escritório em silêncio, cercado por papéis que ele não consegue ler. O peso da ausência de Beatriz é uma presença constante, um fantasma que perambula pelos corredores da casa e faz com que cada objeto o lembre de momentos que agora parecem pertencer a outra vida. Sua mãe entra no escritório sem bater, com um olhar decidido que raramente costuma deixar transparecer, exceto quando algo a incomoda profundamente. Gabriel, precisamos conversar sobre o futuro da empresa e sobre as implicações desse processo criminoso, diz a mãe com uma voz gelada. Ela insiste que ele deve se distanciar completamente de Beatriz, argumentando que a reputação da família está em jogo e que qualquer hesitação pode destruir tudo o que o pai deles construiu com tanto esforço ao longo de décadas. Gabriel ouve as palavras sem reagir, sua mente voltada para a imagem do sorriso de Beatriz. Um sorriso que ele teme nunca mais ver de verdade. Ele sabe que a família está sendo pressionada, e a influência da mídia só torna as coisas mais difíceis para qualquer tipo de defesa. Juliana, uma conhecida de longa data que sempre orbitou os círculos sociais da família, entra na sala logo em seguida, sua chegada anunciada por um perfume suave e um sorriso calculista. Ela traz uma notícia que parece ser a tábua de salvação que a família tanto buscava, mas o preço é algo que Gabriel ainda não compreende totalmente. Eu tenho uma solução, Gabriel. Algo que pode salvar Beatriz da condenação e, ao mesmo tempo, restaurar a paz na sua casa, diz Juliana, mantendo os olhos fixos nos dele com uma intensidade perturbadora. Gabriel levanta-se, sentindo uma pontada de esperança misturada com um medo profundo do que poderia estar por vir através daquelas mãos. Acordos legais e um compromisso que ele jamais imaginou ser possível pedir. A ideia é arriscada. Exige sacrifícios que ele não sabe se está pronto para aceitar. Mas a promessa de liberdade para Beatriz
o cega para as consequências óbvias. Eles discutem os detalhes por horas, o relógio na parede contando os segundos enquanto o destino de todos os envolvidos começa a mudar silenciosamente. Gabriel sente que está vendendo sua própria alma, mas a culpa pela morte do pai e o desejo de redimir o erro de sua esposa o empurram para uma direção sem volta. Beatriz, na delegacia, recebe a notícia de que seu advogado foi substituído e uma nova estratégia será implementada a partir do dia seguinte. Ela não entende quem autorizou tal mudança, mas quando vê os papéis que lhe entregam, percebe que o custo dessa ajuda pode ser a perda definitiva de tudo o que ela ainda chamava de seu. A incerteza a corrói, fazendo-a questionar se a clemência pela qual tanto ansiava é, na verdade, uma armadilha muito mais profunda do que ela poderia ter previsto inicialmente. Ela olha para o teto da cela, rezando silenciosamente para que Gabriel não esteja fazendo algo de que se arrependerá pelo resto da vida. No final do dia, Gabriel retorna para casa em um carro solitário, as luzes da cidade passando por ele como borrões de uma vida que ele já não reconhece mais. Ao estacionar na entrada, ele vê uma figura parada sob um poste de luz, observando a entrada da mansão com um ar de familiaridade que o deixa inquieto. A pessoa se aproxima, revelando um rosto que ele não esperava ver ali naquele horário inoportuno. Alguém que deveria estar longe, muito longe dali. O encontro inesperado faz com que Gabriel trave o freio de mão com força, sentindo uma premonição assustadora sobre o que o espera logo ali na porta da frente. A pessoa levanta a mão, fazendo um sinal para que ele desça do veículo. E Gabriel percebe que a noite, que já parecia longa, está apenas começando. Ele sai do carro, o vento frio da noite batendo em seu rosto enquanto ele se prepara para confrontar mais um segredo que pode destruir os últimos resquícios de sanidade que ele ainda possui nesta situação. A revelação que o espera mudará tudo o que ele pensava sobre a noite do crime. Gabriel caminha em direção à figura sombria, tentando identificar quem poderia estar àquela hora da noite na propriedade da família. O homem revela ser um ex-detetive, alguém que trabalhou na segurança privada do pai de Gabriel por anos e que agora carregava uma caixa metálica gasta sob o braço. Ele não diz uma palavra, apenas entrega a caixa para Gabriel e gesticula para que ele a abra dentro da segurança do carro, longe de olhares indiscretos. Dentro da caixa, Gabriel encontra um diário antigo e um pendrive contendo arquivos que desafiam tudo o que ele acreditava ser verdade sobre a morte de seu pai. Com as mãos trêmulas, ele percebe que o pai estava envolvido em negociações perigosas que ninguém da família tinha conhecimento algum. O ex-detetive explica rapidamente que esses documentos comprovam que Beatriz não teve qualquer participação no crime, mas que ela foi escolhida a dedo para ser a culpada por alguém que desejava controlar a herança da família. Gabriel sente o sangue gelar nas veias. A revelação é um golpe direto em seu orgulho e em suas decisões recentes. Sem esperar por mais explicações, ele corre para dentro da mansão, ignorando os chamados de sua mãe e de Mariana, que o esperavam na sala de jantar. Ele se tranca no escritório, plugando o pendrive no computador e, assistindo a vídeos de segurança que mostram Juliana circulando pela casa na noite do crime, em horários que ela jurou estar em outro lugar. O desespero de Gabriel se transforma em uma fúria fria. Ele percebe que foi usado como um peão em um jogo de poder muito maior do que ele conseguia imaginar. Enquanto isso, Juliana chega à mansão, sem saber que Gabriel agora possui provas de sua traição, exibindo um sorriso vitorioso que agora parece uma zombaria cruel. Ela entra no escritório sem ser convidada, sentindo-se a dona daquele espaço, e nota o olhar de Gabriel focado na tela do computador. Você está trabalhando muito, meu amor. Vamos descansar um pouco, ela diz, tentando se aproximar dele de forma sedutora e invasiva. Gabriel fecha o notebook com um estrondo, fazendo Juliana pular de susto. Seu rosto transformado por uma raiva contida que a faz recuar, instintivamente. Por que você estava na casa do meu pai naquela noite? Ele pergunta, sua voz soando como um trovão na sala silenciosa. O rosto de Juliana empalidece instantaneamente, mas ela tenta recuperar a compostura, inventando uma desculpa esfarrapada sobre ter ido buscar alguns documentos importantes que o sogro lhe pedira. Gabriel não cai na conversa. Ele sabe exatamente o que viu nos vídeos e a farsa que ela montou para separar Beatriz dele. Ele ameaça chamar a polícia imediatamente, mas Juliana sorri de volta, uma expressão que mistura desdém e uma nova ameaça
implícita. Se você fizer isso, as provas contra Beatriz podem sumir ou serem alteradas. E ela nunca sairá daquela cela, ela diz, revelando o quanto ela realmente controlava a situação judicial. Gabriel percebe que a armadilha é muito mais profunda do que imaginava. Ele está encurralado entre a verdade que pode salvar Beatriz e o risco iminente de perdê-la para sempre devido às influências que Juliana possui. O silêncio que segue é interrompido pelo toque do celular de Gabriel. Uma chamada desconhecida que ele atende, ouvindo a voz de um promotor de justiça que ele nunca vira antes. O promotor avisa que o processo de Beatriz foi acelerado e que a audiência final ocorrerá em menos de 48 horas, sem possibilidade de adiamento. Juliana observa Gabriel com olhos que parecem ler seus pensamentos, sabendo que ele está sem opções reais diante do cronograma que ela mesma ajudou a forçar. Gabriel encara Juliana, sentindo um ódio avassalador, mas ele precisa ser estratégico se quiser salvar a única mulher que ele realmente amou. Ele finge acreditar na desculpa dela, guardando as provas com cuidado em um cofre escondido, enquanto decide que precisa de uma ajuda externa inesperada para vencer esse duelo. Ele sabe que se não agir rápido, a justiça será feita da maneira mais injusta possível, condenando uma inocente à prisão perpétua. Na manhã seguinte, Beatriz recebe uma visita surpresa na prisão, mas não é quem ela esperava. É alguém vindo da parte de um aliado que ela sequer sabia que possuía. O visitante lhe entrega um bilhete codificado, pedindo para que ela não assine nenhum documento novo até que Gabriel consiga reverter a situação. Beatriz sente uma ponta de esperança. Embora saiba que a situação é desesperadora, ela tenta manter a calma para não levantar suspeitas dos guardas. Enquanto isso, Gabriel se encontra em um restaurante barato à beira da rodovia, esperando encontrar um informante que conhecia todos os segredos obscuros de Juliana. Quando o homem aparece, ele joga uma pasta sobre a mesa, revelando fotos de Juliana conversando com o principal investigador do caso de Beatriz. Gabriel entende agora que a polícia também está corrompida e que ele está lutando sozinho contra uma organização inteira, sem saber em quem confiar. Ele precisa sair da cidade para buscar apoio antes que seja tarde demais. Mas ao sair do restaurante, percebe que um carro preto o segue de perto. O veículo acelera, fechando seu caminho em uma estrada deserta, obrigando Gabriel a desviar e acabar colidindo com um poste de sinalização, perdendo a consciência imediatamente enquanto o carro preto se afasta na penumbra da noite chuvosa. O silêncio na estrada deserta é quebrado apenas pelo estalar dos metais retorcidos e pelo som da chuva que começa a cair mais forte sobre o carro capotado de Gabriel. Ele jaz inconsciente no banco do motorista, com um corte profundo na testa escorrendo sangue que mancha sua camisa clara de um vermelho vivo e assustador. Lá fora, os pneus do carro preto cantam no asfalto ao fazerem a volta, retornando lentamente para verificar o estrago que ele caminha em direção ao carro de Gabriel, para conferir se o serviço foi concluído com sucesso. Ele olha através do vidro estilhaçado, vê o corpo inerte de Gabriel e parece satisfeito, mas hesita ao ver o celular do rapaz vibrando insistentemente no chão do banco do passageiro. O homem pega o aparelho, desliga a chamada que ainda vinha do promotor e, com um sorriso frio, coloca o telefone de volta, deixando para trás apenas a destruição. Minutos depois, uma ambulância que passava por uma rodovia próxima avista a luz de emergência do painel do carro e para, permitindo que os paramédicos iniciem o resgate frenético sob a tempestade. Beatriz, ainda presa em sua cela, sente um calafrio inexplicável percorrer sua espinha, uma sensação de que algo fundamental e terrível aconteceu com Gabriel naquele preciso momento. Ela caminha de um lado para o outro, suas mãos tremendo enquanto tenta afastar os pensamentos negativos, mas a imagem do rosto dele surge em sua mente com uma clareza perturbadora. Mariana, que recebia atualizações constantes sobre os movimentos de seu irmão através de contatos infiltrados, recebe a notícia do acidente com uma expressão que oscila entre a preocupação calculada e a oportunidade aproveitada. Ela não perde tempo. Entra em contato com Juliana para confirmar se o acidente foi um sucesso. Mas nota que Juliana parece estranhamente apreensiva com o desfecho inesperado. Ambas sabem que se Gabriel sobreviver, ele será uma ameaça muito maior do que já era antes do embate no restaurante, pois a sobrevivência dele confirmaria que ele não era um alvo fácil.
No hospital municipal onde Gabriel é internado, a confusão é total, pois ele deu entrada sem identificação oficial, apenas com os documentos de um carro registrado em nome de uma empresa de fachada. Beatriz, sem saber de nada, é levada para uma nova rodada de interrogatório, onde o investigador a pressiona para confessar crimes que ela nem sabe que existem, usando o silêncio de Gabriel como prova de que ele a abandonou. Ela mantém a cabeça erguida, mesmo com o coração partido, negando cada acusação enquanto percebe que o cerco está se fechando de uma forma que sugere que ninguém quer que ela saia dali com vida. Enquanto isso, o médico que atende Gabriel na unidade de terapia intensiva percebe algo estranho nos exames do paciente, vestígios de substâncias químicas que não deveriam estar no sistema de alguém que sofreu apenas um trauma por impacto. Ele decide manter a informação em sigilo, desconfiando que o acidente pode ter sido apenas a etapa final de uma tentativa de homicídio que falhou por pouco. Mariana, na mansão, começa a manipular a mãe, sugerindo que a melhor coisa para a empresa e para a saúde da família seria declarar Gabriel incapaz de tomar decisões, assumindo assim o controle total dos ativos. A sogra de Beatriz, abalada pela notícia vaga de que o filho sofreu um incidente menor, aceita as sugestões de Mariana sem questionar, cedendo aos poucos a autoridade que antes pertencia a ele. Juliana, por sua vez, invade o hospital disfarçada de enfermeira, tentando chegar ao quarto de Gabriel para garantir que ele não acorde para contar o que descobriu. Ela caminha pelos corredores escuros, seus olhos observando cada movimento dos funcionários, pronta para eliminar qualquer obstáculo que se interponha entre ela e o segredo que Gabriel carrega consigo. A sorte, porém, está do lado dele, pois Beatriz, por um milagre jurídico envolvendo um recurso de última hora, consegue ser transferida para um hospital prisional devido a um problema de saúde súbito que a leva a passar pela mesma ala onde Gabriel está. No momento em que ela é empurrada em uma maca pelo corredor, a porta do quarto de Gabriel se abre e os olhos de ambos se cruzam por um breve segundo antes que as macas sejam levadas para direções opostas. O choque de vê-lo em tal estado de debilidade paralisa Beatriz, que tenta desesperadamente soltar as amarras de sua maca, gritando pelo nome dele com uma angústia que ecoa por todo o setor. Os guardas a repreendem, mas ela já viu o suficiente. A conexão entre eles parece brilhar como um farol de perigo constante. Ela sabe agora que Gabriel não a abandonou por vontade própria, mas que ambos foram vítimas de uma conspiração que está prestes a matá-los. Enquanto é levada para o isolamento, Beatriz ouve o barulho de um monitor cardíaco disparando o alarme no quarto de Gabriel, indicando que o estado de saúde dele piorou subitamente e que o tempo está se esgotando. O som estridente do monitor cardíaco invade o corredor, criando um estado de pânico que obriga a equipe médica a correr contra o tempo. Beatriz observa impotente enquanto os enfermeiros e médicos invadem o quarto de Gabriel, fechando a porta na sua cara e deixando-a em um desespero absoluto. Ela sente o peso das algemas em seus pulsos como uma marca indelével de sua impotência diante da tragédia que se desenrola. O guarda que a acompanha a puxa com força, ordenando que ela continue andando em direção à ala de isolamento destinada aos detentos. Por favor, eu preciso saber o que está acontecendo com ele, grita ela, mas sua voz é abafada pela agitação que toma conta do hospital inteiro. Dentro do quarto, a equipe de reanimação luta para estabilizar os sinais vitais de Gabriel. Enquanto Juliana observa a cena de longe, escondida atrás de uma coluna no fim do corredor, ela percebe que sua tentativa de silenciá-lo não foi perfeita e que os médicos estão descobrindo coisas que ela queria manter ocultas a todo custo. Ela decide mudar de tática imediatamente e pega o celular, discando um número que ela prometeu nunca mais usar para evitar rastros. Precisamos acabar com isso agora. Não importa como, diz ela de forma seca, antes de desligar e desaparecer entre as sombras da escadaria de emergência. Beatriz, após ser trancada no quarto isolado, começa a investigar cada canto de seu espaço, buscando qualquer coisa que pudesse ajudá-la a contatar alguém de confiança. Ela encontra um pequeno espelho solto na parede, um artefato esquecido por algum detento anterior, e decide usá-lo para sinalizar para a janela do prédio vizinho, onde ela percebe um vulto observando.
A esperança, embora frágil, renasce em seu peito ao notar que o vulto responde com um sinal de luz simples e rápido. Enquanto isso, Mariana pressiona os advogados da família para que finalize os documentos que transferem o controle total dos bens de Gabriel para suas mãos. A sogra de Beatriz, confusa e fragilizada pela dor da possível perda do filho, assina os papéis sem ler as cláusulas de exclusão. Mariana exibe um sorriso vitorioso ao guardar os documentos, sentindo que finalmente obteve o poder pelo qual esperou durante anos. Ela sabe que Gabriel é apenas uma peça descartável agora, e o destino de Beatriz já está selado em um tribunal que não aceitará nenhum tipo de defesa plausível. Gabriel, no meio do caos, começa a sentir um retorno gradual da consciência, embora seu corpo ainda pareça pesar toneladas. Ele ouve fragmentos de conversas entre os enfermeiros, mencionando que algo foi encontrado no sangue dele, algo que não deveria estar ali, o que o faz entender que foi envenenado. Ele tenta mover um dedo, um esforço colossal, mas consegue atrair a atenção da enfermeira que cuida de seus sinais vitais. A enfermeira nota o movimento e rapidamente verifica as pupilas dele, percebendo que ele está despertando de um coma induzido pelo trauma e pela substância química. Não diga nada, sussurra ela, pois percebi que alguém tentou entrar aqui ontem à noite. Ela continua com uma voz trêmula. Gabriel pisca os olhos em sinal de compreensão, sentindo o terror tomar conta de si ao perceber que o perigo está dentro daquelas paredes. Ele precisa escapar dali antes que Juliana retorne para finalizar o trabalho sujo que ela iniciou na rodovia. Beatriz, no isolamento, percebe que o vulto na janela é na verdade o advogado que foi substituído, alguém que ainda acredita na sua inocência. Ele consegue passar um bilhete por debaixo da porta, instruindo-a a fingir que não se lembra de nada do crime durante a audiência final. Isso, segundo ele, é a única maneira de ganhar tempo para que as provas reais, que Gabriel escondia, sejam recuperadas e apresentadas de forma anônima à corte. Beatriz aperta o bilhete contra o coração, sentindo um misto de alívio e pavor pelo destino que a aguarda no julgamento que ocorrerá em poucas horas. Ela se prepara para atuar como nunca, sabendo que sua vida depende de sua capacidade de manter essa farsa diante de um juiz implacável. Ele sabe que a enfermeira é sua única aliada, e que se não aproveitar a próxima troca de turno, ele pode nunca mais ter a chance de proteger Beatriz. O silêncio do hospital é interrompido por passos firmes que se aproximam da porta do quarto de Gabriel, passos que ele reconhece como sendo de Juliana. Ele respira fundo, acumulando forças para o que está por vir, sentindo a adrenalina percorrer suas veias. Quando a porta se abre, Juliana entra lentamente, segurando uma seringa que ela retira de sua bolsa com calma absoluta. Ela olha para o corpo inerte dele na cama, sem saber que Gabriel a observa por baixo de cílios semicerrados, esperando o momento exato para reagir. A mão dela se aproxima do acesso venoso de Gabriel, enquanto o coração dele bate acelerado na expectativa do confronto final. O momento em que Juliana inclina a seringa sobre o acesso venoso de Gabriel, a mão de Gabriel dispara como uma cobra, segurando o pulso dela com uma força que ela jamais imaginou que ele teria naquele estado. O susto faz com que ela derrube a seringa, que se quebra no chão, espalhando o líquido transparente por todo o piso frio do quarto hospitalar. Seus olhos se encontram e a máscara de Juliana cai, revelando uma face contorcida por um ódio primitivo e selvagem. Ela tenta gritar, mas Gabriel a puxa para perto, tapando sua boca com a outra mão e, olhando-a fixamente nos olhos. Você não vai tirar mais nada de mim ou da Beatriz? Ele sussurra com uma voz carregada de determinação fria. Juliana se debate, arranhando o rosto de Gabriel, mas ele não recua, mantendo o controle até que a enfermeira aliada entra no quarto, alarmada pelo barulho da quebra. A enfermeira rapidamente imobiliza Juliana enquanto Gabriel, com esforço sobre-humano, senta-se na beira da cama, ignorando a vertigem que ameaça derrubar-lo novamente. Eles prendem Juliana em uma cadeira próxima, e a enfermeira utiliza o telefone de emergência para chamar os seguranças do hospital. Mas Gabriel a impede. Não chame os seguranças oficiais. Eles podem estar a soldo de Mariana ou da polícia corrupta. Ligue diretamente para o advogado que Beatriz conhece, diz ele. O tempo parece correr mais rápido conforme Gabriel tenta recuperar o fôlego, sentindo cada músculo do corpo protestar contra o movimento. Ele sabe que a presença de Juliana ali é apenas a ponta do iceberg
e que Mariana já deve estar orquestrando o próximo passo para consolidar o golpe contra a família. Beatriz, do seu quarto de isolamento, ouve a comoção vinda do corredor e percebe que algo grande aconteceu no quarto de Gabriel. Ela se agarra à esperança de que ele esteja bem e aproveita a distração dos guardas, que correm em direção ao barulho, para forçar a tranca da porta usando o pequeno espelho metálico. O esforço é exaustivo, mas ela consegue girar o mecanismo e sair, deslizando pelos corredores como uma sombra, evitando as câmeras de segurança que ela sabe exatamente onde estão posicionadas. O hospital parece um labirinto de horrores, mas ela é guiada pelo instinto e pela necessidade absoluta de reencontrar seu marido antes que os capangas de Juliana a alcancem novamente. Enquanto percorre o corredor, ela vê Mariana conversando com um dos policiais que a prendeu e a conversa deixa claro que a ordem é eliminar Beatriz antes que ela chegue ao tribunal. O medo gela seu sangue, mas Beatriz respira fundo e continua, dobrando em uma ala de manutenção que ela conhece por ter trabalhado em áreas similares no passado. Lá, ela encontra roupas de limpeza e um crachá, esquecido, que usa como disfarce para caminhar sem ser incomodada pelos guardas que vasculham o hospital à sua procura. O destino parece colocá-la exatamente na frente do quarto de Gabriel, mas ela vê Juliana saindo de lá escoltada por 2 homens vestidos de civis, que não parecem ser policiais, oficiais. Beatriz se esconde atrás de um carrinho de roupas sujas, observando enquanto levam Juliana, que parece furiosa e derrotada. Ela se aproxima do quarto, empurra a porta, e ao ver Gabriel sentado tentando se levantar, as lágrimas finalmente rompem a barreira da resistência. Eles se abraçam por um breve segundo, um momento que vale mais do que qualquer explicação sobre o que aconteceu no último mês. Gabriel, você está vivo, ela chora, enquanto ele a segura com força, sentindo que finalmente recuperou a única coisa que realmente importava no meio daquela destruição. Precisamos ir embora agora. Eles estão vindo, diz Gabriel, apontando para a porta, enquanto escutam passos apressados vindo na direção deles pelo corredor. Eles não têm muito tempo, e a saída principal está bloqueada, obrigando-os a buscar uma rota de fuga pelos dutos de serviço do prédio. Beatriz lidera o caminho, lembrando-se de um mapa de emergência que viu ao ser admitida, enquanto Gabriel tenta manter o ritmo, apesar da fraqueza que ainda o consome. Eles chegam à saída de emergência, mas encontram o local bloqueado por 2 homens armados que parecem estar esperando justamente por aquela movimentação. O confronto parece inevitável e Gabriel, mesmo sem armas, percebe que terá que usar sua força física para atravessar aquele bloqueio e garantir que Beatriz tenha uma chance de chegar ao tribunal. Ele olha para ela, sinalizando que deve correr assim, mas Gabriel a empurra para trás, preparando-se para avançar contra os homens que bloqueiam a saída, enquanto uma sombra surge repentinamente atrás deles, empunhando uma arma com o cano apontado para a nuca de Gabriel. O cano da arma pressiona a nuca de Gabriel com uma frieza metálica que faz o tempo parar por um instante eterno, enquanto Beatriz solta um grito abafado pela própria mão, horrorizada. O homem que segura a arma não é um desconhecido qualquer, mas sim um segurança particular da família que Gabriel considerava um dos seus homens de confiança, agora revelando sua verdadeira face como um traidor pago por Mariana. Gabriel fecha os olhos por um segundo, sentindo o peso da traição como um disparo real em seu peito. Mas ele não tem tempo para lamentar lealdades perdidas. Com uma explosão de energia que ele não sabia possuir, ele se inclina bruscamente para o lado, atingindo o cotovelo no estômago do agressor, enquanto a arma dispara, a bala ricocheteando nas paredes de azulejo do hospital em um eco estrondoso. O som atrai a atenção de todos nas proximidades, criando uma confusão generalizada que Beatriz usa para avançar contra um dos seguranças que guardavam a porta. A luta se torna uma dança caótica de socos, chutes e gritos de dor no corredor estreito, enquanto o caos se instala no ala de serviço do hospital. Gabriel consegue desarmar o traidor e o nocauteia com um golpe preciso, pegando a arma caída antes que os outros capangas consigam reagir adequadamente. Vamos, Beatriz, agora ele ordena, agarrando a mão dela e correndo em direção à saída lateral, onde uma van de entregas aguarda com o motor ligado. Eles se jogam dentro do veículo, que acelera bruscamente, afastando-se do hospital enquanto os gritos dos guardas ficam para trás
perdendo-se no ruído do motor. Beatriz olha para trás, vendo o hospital diminuir no retrovisor, e sente que por um milagre ainda estão vivos. Mas ela sabe que Mariana não desistirá tão facilmente de seu objetivo. Gabriel, sangrando novamente pelo esforço e pela ferida na testa, apoia a cabeça no banco, exausto, enquanto Beatriz assume o volante improvisado, conduzindo a van pelas ruas labirínticas da cidade. Eles precisam chegar a um local seguro, mas a cidade inteira parece estar sob o controle de Mariana, com câmeras de segurança monitorando cada esquina e patrulhas policiais falsas espalhadas, que pode oferecer o refúgio necessário para Gabriel se recuperar. No entanto, a trajetória até lá é longa e cheia de armadilhas, com a ameaça constante de serem interceptados a qualquer momento por qualquer um que Mariana tenha enviado em seu encalço. Durante o percurso, Beatriz observa o reflexo de um carro cinza que parece segui-los a quilômetros, mantendo sempre a mesma distância suspeita. Gabriel, acho que não estamos sozinhos, ela avisa, observando o carro ganhar velocidade conforme se aproximam de uma ponte isolada sobre um rio caudaloso. Gabriel agarra a arma, verificando o pente de munição, sentindo a urgência de proteger Beatriz a qualquer custo nesta perseguição implacável. Eles decidem que precisam desviar a rota, usando as estradas de terra secundárias para despistar o carro, uma manobra perigosa em uma van que não foi feita para aquele tipo de terreno. O veículo balança violentamente, as rodas derrapando no lamaçal, mas Beatriz mantém a firmeza no volante, determinada a levá-los para fora do raio de alcance da família. O carro cinza tenta acompanhá-los, mas acaba se perdendo em uma curva fechada, batendo contra uma cerca de arame farpado em meio a uma nuvem de poeira. Beatriz não para verificar. Ela continua acelerando, sua mente focada apenas em encontrar o abrigo que eles tanto precisam para sobreviver. Horas depois, sob o luar, eles avistam a silhueta da antiga casa de campo, um lugar esquecido pelo tempo e coberto por uma camada espessa de trepadeiras que a tornam quase invisível aos olhos destreinados. Eles descem da van, caminhando com cautela sob as árvores que circundam a propriedade, o som da natureza ao redor sendo o único companheiro nesse momento de tensão máxima. Gabriel abre a porta da frente, que range com o peso da idade, revelando um interior vazio, mas preservado, onde eles finalmente podem respirar um pouco antes de tomar a próxima decisão difícil. Assim que entram, Beatriz vê algo que a faz gelar, instantaneamente. Um envelope selado com o emblema da família está deixado sobre a mesa principal, como se alguém estivesse esperando a chegada deles naquele refúgio improvável. Gabriel abre o envelope, suas mãos tremendo ao ler o conteúdo, enquanto Beatriz percebe que, ao invés de segurança, eles acabaram de caminhar direto para o coração de uma armadilha ainda mais sofisticada. Gabriel, o que está escrito aí? Ela pergunta, enquanto ele vira o papel, revelando uma foto dela mesma tirada há apenas 10 minutos, do lado de fora da casa de campo. Eles não estão sozinhos. Alguém está assistindo cada passo que dão desde que escaparam do hospital. E a porta da casa se tranca automaticamente com um clique metálico que ecoa por todos os cômodos vazios, selando-os lá dentro com algo que se esconde na escuridão. O silêncio que se segue ao trancamento da porta é absoluto, quase palpável, quebrando apenas pela respiração ofegante de Beatriz e Gabriel que tentam entender a natureza da ameaça invisível. Eles se encostam costas contra costas no centro da sala, com a arma de Gabriel apontada para a penumbra do corredor que parece se estender infinitamente em direção ao porão da casa. Um som metálico, como passos arrastados sobre o assoalho de madeira podre, ressoa vindo do andar superior, indicando que alguém ou algo está se movendo com intenção deliberada. Gabriel sinaliza para que Beatriz permaneça imóvel, enquanto ele começa a explorar o perímetro da sala em busca de qualquer fresta ou saída de emergência que pudesse ter sido negligenciada pelo invasor. A iluminação da casa, que deveria estar cortada há anos, pisca de forma intermitente, revelando sombras que dançam nas paredes, sugerindo que a eletricidade foi ligada propositalmente para o jogo que está apenas começando. Juliana, que não foi vista desde que foi escoltada do hospital, aparece subitamente em uma tela de monitor antigo escondida atrás de uma cortina empoeirada. Sua voz, distorcida por um sistema de áudio mal configurado, ecoa pelos cômodos como a de um fantasma vingativo. Vocês acharam mesmo que encontrariam paz aqui,
Que ingenuidade, ela diz, rindo de forma histérica enquanto a imagem na tela revela que a casa está completamente cercada por sensores de movimento. Cada movimento que fazem é registrado. E qualquer tentativa de quebrar as janelas ativará um mecanismo de travamento ainda mais severo. Gabriel sente a frustração ferver em seu sangue, mas ele tenta manter a calma para não assustar ainda mais Beatriz, que agora olha ao redor com um terror crescente. Beatriz avista um painel elétrico na parede, escondido atrás de um quadro de retratos antigos da família de Gabriel, e nota que os fios ali parecem ter sido manipulados recentemente. Ela sussurra para Gabriel, sugerindo que se eles conseguirem curto-circuitar o sistema de trancamento, a porta principal pode abrir novamente. Gabriel concorda, mas eles precisam chegar até lá sem serem detectados pelas câmeras que acompanham cada passo deles. Enquanto Gabriel atrai a atenção do invasor, fazendo ruídos propositais no corredor oposto, Beatriz se arrasta rente às paredes, evitando o raio de visão dos sensores de luz. A tensão é um fio esticado prestes a romper, enquanto o tempo parece se arrastar em uma lentidão agoniante dentro daquelas 4 paredes carregadas de memórias amargas. Beatriz alcança o quadro, retira-o com cuidado e começa a manipular os cabos elétricos com os dedos trêmulos, sentindo o calor do curto-circuito começar a se espalhar pelas pontas de seus dedos. De repente, uma voz fria e calma surge logo atrás dela, congelando todo o seu corpo antes que ela pudesse completar a manobra. Eu não faria isso se fosse você. A voz pertence a um homem que caminha para fora das sombras, segurando uma lanterna potente que ilumina todo o rosto de Beatriz com uma intensidade cegante. O homem é um dos capangas que Beatriz viu no hospital e ele não parece disposto a brincar. Ele mostuante aponta uma arma silenciada para a testa dela. Gabriel percebe a situação e entra na sala, rapidamente, mas hesita ao ver o estado em que Beatriz se encontra, com a arma apontada diretamente para ela. O invasor exige que Gabriel solte sua arma no chão e se ajoelhe. Caso contrário, Beatriz pagará o preço pelo descuido de terem procurado refúgio onde não deviam. Gabriel, desesperado, sente que perdeu toda a vantagem que tinha, mas ele ainda busca uma falha no comportamento do invasor. O homem se distrai por um segundo, olhando para o relógio em seu pulso, e esse lapso é tudo que Gabriel precisa. Ele se joga na direção do homem, um movimento calculadamente violento, enquanto Beatriz se agacha, permitindo que a bala disparada passe por cima de sua cabeça, atingindo um espelho antigo na parede. A confusão de cacos de vidro voando pelo ar cria o cenário perfeito para Beatriz terminar sua tarefa no painel elétrico. Um clarão azulado ilumina a sala, seguido pelo som de travas se abrindo em toda a casa, e as luzes se apagam completamente, mergulhando tudo em uma escuridão total. No caos, Beatriz consegue se levantar e correr em direção à porta da frente, enquanto Gabriel luta com o invasor no meio da sala, os sons de socos e respiração ofegante sendo os únicos indicadores do confronto. Ela alcança a maçaneta da porta, mas ao tentar abri-la, sente um choque elétrico que a faz recuar imediatamente. O sistema não foi desativado. Ele apenas reiniciou com uma segurança reforçada, e agora eles estão presos em uma casa que está começando a soltar fumaça das tomadas, com o cheiro de ozônio e queimado se espalhando rapidamente pelo ar. O ar torna-se irrespirável à medida que a fumaça preta e espessa sobe das paredes, envolvendo a sala em um manto tóxico que força Gabriel e Beatriz a se abaixarem. O invasor, momentaneamente atordoado pelo choque elétrico e pelo impacto da luta, tenta se recompor no chão, mas Gabriel o imobiliza novamente, aproveitando a desorientação do homem. Beatriz usa sua jaqueta para abafar as chamas que começam a lamber as cortinas de veludo, seu coração batendo num ritmo frenético que ecoa em seus ouvidos como tambores de guerra. Eles sabem que o fogo é uma tática de desespero imposta por Juliana para garantir que não restem provas da conspiração dentro daquela casa. Gabriel olha para o teto, onde o sistema de sprinklers de segurança deveria estar, mas ele percebe com horror que foram desativados ou bloqueados por espuma selante. Nós precisamos romper essa barreira agora. Não importa como, grita ele, tentando ser ouvido por cima do barulho estalante da madeira que começa a ceder sob o calor. Ele nota uma estrutura de suporte que sustenta o painel elétrico principal, algo que poderia atuar como uma alavanca para derrubar uma seção da parede que leva à despensa,
um cômodo que possui uma saída de serviço menos protegida. Eles correm para a parede, unindo forças para empurrar a pesada estrutura contra a alvenaria, usando o peso de seus corpos como última tentativa de libertação. A cada impacto, a estrutura da casa geme, pedaços de gesso caem sobre eles como uma chuva ácida, mas eles não desistem, impulsionados pela vontade avassaladora de viver e desmascarar todos os responsáveis pela destruição de suas vidas. Com um esforço coordenado final, a parede cede com um estrondo ensurdecedor, abrindo um vão estreito que revela o caminho para a despensa e a brisa fresca da noite lá fora. Eles atravessam o buraco, sujos de fuligem e exaustos, mas o ar limpo da liberdade entra em seus pulmões como um milagre tardio. Beatriz tropeça, seus pés sangrando devido aos cacos de vidro que ela pisou durante a fuga. Mas Gabriel a levanta, carregando-a por alguns metros até que alcancem o bosque densamente arborizado atrás da propriedade. Lá, longe dos sensores e do alcance das câmeras de Juliana, eles finalmente param para recuperar o fôlego, observando a silhueta da casa de campo sendo devorada pelas chamas que agora atingem o telhado. Gabriel retira a pasta que escondeu antes de entrarem na casa, garantindo que as provas que incriminam Mariana e Juliana estejam intactas, protegidas pela capa impermeável. Beatriz, ao ver as provas, sente o peso de sua inocência sendo finalmente comprovado por documentos físicos, uma sensação que a faz chorar de alívio silencioso. Eles precisam chegar à delegacia central antes que o amanhecer revele o que restou do esconderijo, mas a van que deixaram na entrada foi sabotada. Os pneus foram cortados por alguém que os observava desde o início. Gabriel para, analisando o terreno ao redor, e nota luzes de lanterna se movendo na entrada da propriedade, indicando que Mariana enviou mais homens para garantir que ninguém saia vivo daquele incidente. Eles estão cercados. Um círculo de caça que se fecha a cada minuto. E o único caminho que sobra é atravessar o rio caudaloso que beira a propriedade, uma travessia perigosa sob a escuridão da noite. Beatriz, mesmo ferida e exausta, concorda que não há outra saída. O medo do que pode acontecer se forem capturados é muito maior do que o risco de enfrentar as águas turbulentas do rio. Gabriel a guia pela margem íngreme, onde as pedras escorregadias tornam o caminho uma armadilha constante, para qualquer um que não seja extremamente cuidadoso. Eles entram na água gelada, sentindo a correnteza puxar, luz com força para o centro, lutando para manter o equilíbrio enquanto os vultos das lanternas se aproximam cada vez mais da margem que eles acabaram de deixar. O homem que os seguia na rodovia, aquele que causou o acidente, surge na margem com um rifle de precisão em mãos, mirando na escuridão onde ele suspeita que o casal se esconda. Ele não tem visão clara, mas dispara na direção da água, o barulho do tiro sendo abafado pelo som do rio que ruge impiedosamente contra as rochas. Beatriz perde o equilíbrio e é arrastada por um redemoinho, sua mão escapando da de Gabriel em um momento de desespero absoluto. Gabriel tenta alcançá-la, esticando o braço no meio da escuridão, mas a correnteza a leva para uma queda d'água oculta logo à frente, fazendo-o gritar o nome dela enquanto ele também é arremessado para o abismo escuro. A queda é uma sucessão de impactos violentos contra pedras e galhos submersos que parecem tentar segurar os corpos de Beatriz e Gabriel no fundo do rio. Beatriz perde a consciência no momento em que seu ombro se choca contra uma rocha saliente, e o curso da água a leva para uma margem mais calma, onde o lodo e a vegetação densa a retêm em uma bolsa de ar improvisada entre raízes de uma árvore centenária. Gabriel, impulsionado pelo instinto de sobrevivência e pela necessidade absoluta de encontrar sua esposa, emerge a poucos metros dali, lutando contra o cansaço que paralisa cada fibra de seus músculos. Ele tateia a escuridão, gritando o nome de Beatriz repetidamente, mas apenas o som da água e o farfalhar das folhas noturnas respondem ao seu chamado desesperado. Quando finalmente avista a silhueta dela entre as raízes, ele se arrasta pela lama, sentindo que a vida que lhe restava está pendurada por um fio invisível. Ele retira Beatriz da água, verificando que ela ainda respira, embora fracamente, e a carrega para uma pequena caverna que se abre na encosta da margem, um lugar onde o vento frio da noite não pode alcançar. Luz, ele acende uma pequena fogueira com ramos secos que consegue encontrar.
e o calor alaranjado das chamas revela o rosto pálido e machucado de Beatriz, provocando nele uma onda de culpa que ele não consegue conter. Ele permanece ao lado dela durante toda a madrugada, aquecendo suas mãos e sussurrando promessas de um futuro onde essa dor terá sido apenas um pesadelo distante. Enquanto isso, na mansão, Mariana descobre através de seus informantes que o corpo de nenhum dos dois foi encontrado no rio, e a fúria que a consome a faz perder o controle, quebrando tudo o que vê pela frente no escritório. Ela ordena que seus homens bloqueiem todas as estradas, portos e aeroportos, temendo que Gabriel consiga chegar até a promotoria com as provas que carregava na pasta. Juliana, que ainda é mantida em um local isolado sob vigilância dos homens de Mariana, começa a conspirar por conta própria, sabendo que, se Beatriz cair, ela será a primeira a ser eliminada como queima de arquivo. Ela busca uma forma de contatar o advogado de defesa de Beatriz, oferecendo informações privilegiadas sobre a localização de Mariana em troca de imunidade total. O amanhecer chega trazendo um céu cinzento e Beatriz finalmente abre os olhos, encontrando o rosto cansado de Gabriel a observar, lá com um alívio que ele não consegue esconder. Eles olham para o outro, reconhecendo que a sobrevivência é o primeiro passo de sua pequena vitória contra o império de mentiras que Mariana construiu. No entanto, o tempo é o recurso que eles menos possuem, pois a promotoria pública iniciou as buscas oficiais na região da floresta e Mariana está usando essa busca oficial como um disfarce para seus próprios capangas encontrarem o casal antes das autoridades. Beatriz percebe que eles precisam mudar de estratégia. Não podem simplesmente se entregar ou fugir. Precisam expor a conspiração enquanto estão em território onde a proteção da lei possa ser aplicada de forma justa. Gabriel concorda, sugerindo que se eles conseguirem chegar a uma pequena estação de rádio comunitária em uma vila próxima, eles podem transmitir a confissão de Juliana antes que Mariana consiga interceptá-los. Eles começam a jornada a pé, atravessando trilhas que levam aos limites da floresta, mantendo-se escondidos entre a vegetação densa para evitar serem vistos pelos helicópteros que começam a sobrevoar a área. Beatriz sente o peso da dor em seu ombro, mas o foco em provar sua inocência a sustenta em cada passo. Enquanto avançam, eles ouvem o som de motores se aproximando rapidamente. Gabriel empurra Beatriz para trás de um tronco caído, sinalizando para que ela fique em silêncio absoluto. Um jipe oficial da polícia para a poucos metros de onde eles estão escondidos, e Mariana desce do veículo, acompanhada por um oficial de alta patente que parece ser seu cúmplice. Eles ouvem Mariana ordenar uma varredura minuciosa na área, afirmando que Gabriel e Beatriz são perigosos e devem ser detidos a qualquer custo antes de contatarem qualquer autoridade. Gabriel, segurando a arma que ainda possui, olha para Beatriz e faz um gesto, indicando que a hora da verdade chegou. Eles precisam de uma distração para roubar aquele jipe e seguir até a estação de rádio, antes que Mariana perceba que eles estão a poucos metros de distância. Gabriel pega uma pedra e a joga com força contra a vegetação do outro lado da trilha, atraindo todos os seguranças naquela direção, enquanto ele e Beatriz correm silenciosamente em direção ao jipe deixado sem guarda. A porta do veículo está destrancada, eles entram e o motor ruge sob o comando de Gabriel. Mas, quando ele tenta dar a partida, o painel exibe uma luz vermelha indicando que o combustível foi drenado. O desabar da torre de transmissão é um espetáculo de ferro retorcido e faíscas que corta o céu noturno. Mas, no último milissegundo antes do impacto final contra o solo, Gabriel consegue se agarrar a um cabo de sustentação que ainda permanecia ancorado às rochas da encosta. Beatriz, que estava presa a ele por um pedaço de tecido da sua jaqueta, balança sobre o abismo enquanto Gabriel, com o que resta de sua força vital, puxa-a para cima, empurrando-a para uma pequena plataforma de manutenção que sobreviveu à queda inicial. Eles rolam sobre o metal frio, ofegantes, enquanto o restante da estrutura desmorona metros abaixo, levantando uma nuvem de poeira e detritos que envolve a área em silêncio mortal. Lá embaixo, Mariana, que observava a queda com um sorriso cruel estampado no rosto, vê o sinal da transmissão ser interrompido, convencida de que venceu. No entanto, ela não percebe que o sistema de rádio, ao ser danificado pelo choque,
enviou o pacote de dados completo para os servidores centrais da Polícia Estadual segundos antes da colisão. Luzes azuis de dezenas de viaturas começam a iluminar o vale, cercando a colina onde Mariana e seus capangas estão posicionados. O helicóptero da polícia, que tinha sofrido apenas danos superficiais, retorna, iluminando todo o local com um holofote de busca, tornando impossível qualquer tentativa de fuga. Mariana olha para cima, seu sorriso vacila e dá lugar a uma expressão de incredulidade absoluta ao perceber que foi cercada. Seus homens, percebendo que a batalha está perdida, soltam suas armas e levantam as mãos, deixando Mariana sozinha no meio da clareira. Gabriel e Beatriz, ainda no topo da plataforma, observam a cena lá de baixo com uma sensação de distanciamento, como se estivessem vendo o final de um filme sobre a vida de outra pessoa. Minutos depois, uma equipe de resgate chega à base da torre, utilizando cordas para alcançá-los e garantir que sejam levados ao solo em segurança. Quando Beatriz toca o chão, ela sente a solidez da terra sob seus pés, uma sensação de realidade que ela não experimentava desde o dia em que o pesadelo começou. O promotor, que estava presente na operação, aproxima-se com um olhar grave, mas respeitoso, confirmando que as provas transmitidas pela torre foram suficientes para emitir mandados de prisão imediatos contra Mariana e todos os envolvidos. Juliana, que ainda estava detida em um local escondido, é encontrada pelos policiais e, ao perceber que seu império de mentiras desmoronou, decide cooperar totalmente com as autoridades em evento que ocupa as manchetes de todos os jornais do país. Um caso que redefiniu os limites da ganância e da justiça. Beatriz é oficialmente inocentada de todas as acusações, seu nome sendo restaurado com honra perante o público, enquanto Mariana é condenada a uma pena longa por crimes que incluem conspiração, tentativa de homicídio e fraude corporativa. Após o fim do processo judicial, Gabriel e Beatriz retornam à casa de campo que estava sendo reformada, um projeto que eles decidiram concluir juntos, transformando aquele lugar de medo em um lar. Eles passam as tardes caminhando pelo bosque, onde o ar é puro e o silêncio é apenas uma paz reconfortante. A vida para eles nunca será a mesma. As cicatrizes físicas e emocionais estão lá para lembrar-los da fragilidade de tudo o que possuem. Mas essa consciência apenas fortalece o laço que os une. Eles se sentam na varanda da nova casa, observando o sol se pôr atrás das colinas, sentindo que finalmente o ciclo de escuridão foi superado pela luz da verdade. Eles decidem que, embora a riqueza material que a família possuía tenha sido dissolvida pelas batalhas judiciais, eles encontraram algo muito mais valioso no processo: a liberdade de viver em seus próprios termos. O passado, com todas as suas sombras, foi deixado para trás, não como uma fuga, mas como uma lição aprendida. Eles olham para o horizonte, onde o futuro se abre como uma página em branco, prontos para preencher, lá com momentos de paz e autenticidade que nunca mais serão ditados por terceiros. A vida, afinal, é uma série de recomeços constantes, e eles estão prontos para o que vier, de mãos dadas, enfrentando o mundo não mais como vítimas do destino, mas como arquitetos de sua própria felicidade. Eles fecham a porta da casa, sabendo que a partir de hoje, a única história que importa é a que eles estão prestes a escrever juntos.